Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre colheita de sementes. E para falar sobre colheita de sementes, vamos começar com a sua definição. A colheita nada mais é do que uma etapa dentro do processo produtivo, dentro do processo de produção de sementes. E ela está diretamente relacionada com a qualidade da semente produzida. Lembrando que a semente se faz no campo, durante o processo de produção, mas a retirada dessa semente do campo pode comprometer completamente o processo de produção, danificando ou reduzindo a qualidade daquilo que foi obtido a campo. O principal objetivo da colheita é retirar o produto comercial da área de produção sem alterar as suas características, tanto para grãos quanto para sementes. Entretanto, para sementes nós precisamos ter alguns cuidados especiais, principalmente no tocante a misturas e a danos mecânicos. Na produção de grãos, o processo de colheita é o retorno do investimento realizado. E na produção de sementes, é parte do processo produtivo e deve ser realizado sobre um rígido controle de qualidade, avaliando-se ponto a ponto desde o início do processo de colheita, através da aferição do teor de água e da maturidade fisiológica das sementes, durante todo o processo, no mínimo 3 vezes ao dia, e também após o processo de colheita, para garantir que toda a semente que está sendo retirada não esteja sendo danificada pelas máquinas. Ao falar de colheita, nós temos que diferenciar a colheita por espécie e também a colheita de grãos e sementes. O nosso foco hoje é falar sobre as características da colheita de sementes. Vejam essa imagem. Esse é um equipamento muito pouco conhecido e ele é utilizado para a colheita de sementes de milhos híbridos. Por que ele é utilizado para a colheita de semente de milho? O milho é uma das únicas culturas em que nós conseguimos retirar a semente do campo quando ela atinge o máximo vigor e a máxima germinação, que é o ponto de maturidade fisiológica que nós vamos falar mais à frente. Esses equipamentos são colhedoras de espigas. Elas não possuem sistema de trilha. Elas retiram a espiga do campo assim que as sementes atingem a maturidade fisiológica. Essas sementes são levadas então para um armazém para serem secadas e depois então serem trilhadas com o teor de água adequado. Durante o processo de colheita, essas espigas são carregadas para um transbordo e esse transbordo leva as sementes para a indústria ou para a UBS. Aqui eu tenho um vídeo que mostra para vocês o processo de colheita das espigas utilizando-se esse equipamento. Vocês podem observar que aqui nós temos as espigas. Essas espigas elas são sacadas pela plataforma e levadas diretamente para uma caçamba transportadora sem que haja o processo de despalha ou de debulha dessas sementes. Isso faz com que nós possamos tirar a semente no ponto adequado e transportá-la em segurança. A cobertura, a camada de palha presente nas espigas de milho, protege essas sementes de danos mecânicos, favorecendo assim a manutenção da sua qualidade até o processo de beneficiamento. Já a colheita de grãos, ela é feita de forma combinada, ou seja, desde o momento da retirada da espiga do campo através da plataforma, aí a partir do momento em que essa espiga é alimentada na máquina, a máquina fará a despalha, a debulha e a separação dos grãos das impurezas. Esse é um processo que não requer tantos cuidados em termos de danos ou quebras, embora grãos quebrados causem redução no valor de comercialização desses grãos. Mas esse é um equipamento que faz todo o processo dentro da própria máquina. Isso não é muito adequado para a colheita de sementes, pois dentro dessa máquina existem muitas estruturas de maior dureza do que a semente e essas são fontes de danos mecânicos imediatos ou latentes que nós vamos ver mais à frente. Já a colheita de cereais, ou seja,
aquelas sementes diminutas de tamanho menor ou igual às sementes de trigo, elas são colhidas através de uma plataforma que corta a planta em sua totalidade, leva a planta para dentro da máquina e dentro da máquina essas sementes serão debulhadas e separadas dos restos vegetais e também da casca que a contém. Assim como a colhedora de grãos, essa máquina também possui um sistema de vento e peneiras que fazem a primeira limpeza separando os restos vegetais das sementes ou dos grãos colhidos. Um terceiro exemplo que eu trago para vocês são as sementes forrageiras. A maioria das forrageiras atingem a maturidade fisiológica e são deiscentes. O que quer dizer deiscência? Após atingir a maturidade fisiológica, desligar-se da planta-mãe, essas sementes caem ao solo e a partir de então nós precisamos recolhê-las para poder utilizá-las. Então existem esses equipamentos que após o corte da planta, após o corte das touceiras, essas máquinas aspiram o chão, recolhendo assim as sementes e alguns outros restos vegetais e um pouco de solo que é peneirado e separado para que as sementes possam ser levadas para beneficiamento e comercialização. Então, nessa foto que nós estamos vendo saindo aqui, não são gases resultantes de um motor, mas sim a poeira do processo de aspiração das sementes de forrageiras do chão da área de produção. Durante o processo de produção de sementes, existem vários fatores que afetam a sua qualidade. Não seria diferente para a colheita. Então, existem alguns fatores que afetam a qualidade das sementes especificamente durante o processo de colheita. Os três principais são o ponto de maturidade fisiológica, ou seja, o final do processo de maturação das sementes, o teor de água dessas sementes e as possíveis ou prováveis misturas varietais. Vamos falar primeiramente da maturação das sementes. O processo de maturação, ele tem início lá com a formação da semente, ou seja, com a fertilização do óvulo. A partir do momento que o óvulo é fertilizado até o seu ponto de maturidade fisiológica, a semente passa por um período chamado de maturação. Após atingir o ponto de maturidade fisiológica, essa semente está desligada da planta-mãe e ela passa a ter vida própria. É nesse ponto em que nós temos início o chamado armazenamento a campo. Essa é a fase mais crítica para a semente, pois ela atingiu seu máximo vigor e máxima germinação e agora ela está a campo em condições não controladas, sujeita a variações de umidade através de chuvas, ao ataque de pragas e doenças, fora as variações bruscas de temperatura até o momento em que nós retiramos essas sementes do campo. Então, quando nós falamos em maturação, é um período que vai desde a fertilização do óvulo até o ponto de maturidade fisiológica. E quando nós falamos em maturidade fisiológica, é um ponto específico dentro do tempo onde a semente se desliga da planta-mãe e passa a ter vida própria. Vamos observar para duas espécies o ponto de maturidade fisiológica. Uma gramínea, no caso o milho, nós temos aqui a evolução do processo de maturação, a perda gradativa de umidade, até em que essa semente atinge a maturidade fisiológica. No milho, é muito fácil observar quando essa semente atingiu a maturidade fisiológica através de um marcador morfológico chamado de camada negra. Já na soja, a partir do momento que essa semente é formada lá no processo de florescimento e fecundação, ela passa por várias fases dentro do estádio reprodutivo até que ela atinge o estádio R7. É onde ocorre o final do processo de maturação e a maturidade fisiológica. É dentro do estádio R7 em que as sementes de soja se desligam da vagem, passam a perder a água e a partir desse ponto elas vão caminhando até o R9, onde elas podem ser colhidas. A partir do momento que a semente atinge o estádio R9, nós temos que ter no campo mais do que 95% das sementes já com a maturidade fisiológica atingida, somente aguardando a redução do seu teor de água para que ela possa ser colhida. Diferente do milho, nós não podemos colher as plantas de soja e levar para a UBS ou para um secador para que elas possam ser secas em vagem. Ela tem que ser colhida, trilhada, separada e levada somente a semente para o processo de secagem e de beneficiamento.
Outro fator muito importante que afeta a qualidade das sementes durante o processo de colheita é o teor de água ou o conteúdo de água que essas sementes possuem no exato momento da colheita. O teor de água é o fator que autoriza o início do processo de colheita após essa semente atingir a maturidade fisiológica. À exceção do milho, a maioria das culturas precisam perder água após a maturidade fisiológica para que elas possam ser retiradas do campo. Ele também pode ser uma das fontes de dano mecânico à semente. Não que necessariamente o teor de água vai causar o dano, mas dependendo do teor de água, esse dano pode ocorrer de forma imediata ou de forma latente, em maior ou em menor quantidade. Os danos imediatos são aqueles danos que nós vemos a quebra ou a trinca ou a rachadura da semente durante o processo de colheita. Isso ocorre quando essas sementes estão com teores de água abaixo do que 12 a 14%. Já os danos latentes são danos que causam amassamento e não alteram a forma da semente, mas esse amassamento acaba por romper o tecido celular e aumentar muito o processo de deterioração no ponto onde esse dano mecânico ocorreu. O grande problema do dano latente é que ele irá se expressar de forma mais drástica durante ou após o processo de armazenamento das sementes, caso ele não seja identificado de forma antecipada através do teste de tetrazóleo principalmente. Nessa foto obtida do livro Produção de Sementes de Alta Qualidade, do Dr. José de Barros França Neto e da equipe de tecnologia de sementes da Embrapa Soja, nós vemos de forma bem prática e didática os danos mecânicos imediatos que ocorrem na semente quando essa é colhida com baixo teor de água. Há exatamente a quebra da casca ou do tegumento dessas sementes e também danos internos afetando o cotilédone e ou o embrião dessas sementes. Uma das melhores formas de se identificar os danos, sejam eles imediatos, mas principalmente os latentes que ocorrem nas sementes, é a utilização do teste chamado teste de tetrazóleo. Esse teste de tetrazóleo, como nós vimos lá na aula de vigor, ele colore a semente com tonalidades distintas de vermelho, tornando assim visível a ocorrência de danos nessas sementes. Nessa imagem nós podemos observar, aqui no quadro A, à esquerda, uma semente que sofreu nessa parte próxima ao embrião um dano latente e esse foi detectado através do teste de tetrazóleo. Já na foto da direita, embora a coloração seja mais homogênea, nós conseguimos observar aqui uma rachadura decorrente de um dano imediato. Nessa foto B, nós vemos também um dano imediato que ocorre bem próximo ao embrião, danificando, afetando a semente e aumentando nessa zona vermelha mais escura o metabolismo das células, reduzindo assim o vigor e a qualidade dessas sementes. Nessa figura C, nós podemos observar também um dano latente que ocorreu no eixo embrionário, atingindo até o seu córtex e o cilindro central dessa semente. Essa semente está condenada e muito provavelmente não dará origem a uma plântula normal produtiva a campo. Na figura D, nós podemos observar os dois tipos de danos na mesma semente. O dano latente ocorrendo na inserção do eixo embrionário e o dano imediato causando a trinca na radícula desse eixo embrionário. A colheita das sementes com teores de água acima de 16%, em geral entre 16% e 19%, ela é muito comum entre os sementeiros, pois isso favorece uma melhor qualidade do material colhido. Entretanto, existem cuidados específicos que devem ser tomados, principalmente na regulagem do sistema de trilha das colhedoras, para evitar um acúmulo ou um maior número de danos latentes que, como nós vimos na figura anterior, podem reduzir drasticamente a qualidade e até comprometer a germinação dessas sementes. E por fim, a mistura varietal. A mistura varietal nada mais é do que uma contaminação que ocorre durante o processo de colheita e ela é de difícil correção quando nós falamos de contaminação dentro da mesma espécie, ou seja, variedades distintas dentro da mesma espécie.
Existem diferentes fontes de contaminação que podem comprometer o lote que está sendo colhido. A primeira delas é o isolamento do campo de produção de sementes. Quando nós temos um isolamento muito curto ou simplesmente um carreador distinguindo dois campos de produção de materiais distintos, é possível de que, em uma manobra de cabeceira, o operador acabe por colher 1, 2 ou 10 plantas de um outro material e isso pode comprometer totalmente a produção do lote de sementes. Vamos levar em consideração a colheita de sementes RR transgênica e sementes convencionais. Se o operador estiver colhendo um campo de sementes convencionais e colher uma porção do campo de sementes transgênicas, essa contaminação irá comprometer o lote de sementes de soja convencional. Outro fator a se levar em consideração é a limpeza deficitária de máquinas e também dos veículos de transporte. Toda vez que há uma mudança de um material que está sendo colhido, todos os equipamentos, incluindo os secadores e a linha de beneficiamento, devem ser limpos de forma adequada, checados e rechecados para que não haja nenhum tipo de contaminação que possa vir a comprometer o próximo lote ou o próximo material a ser colhido. E por fim, quando nós falamos em sementes diminutas, de hortaliças ou de flores ou de frutas, há também a necessidade de limpeza das sacarias quando essas são utilizadas para o transporte e para o beneficiamento dessas sementes. Quanto à colheita da semente propriamente dita, quando nós falamos em colheita, nós temos que diferenciá-la entre colheita mecanizada ou colheita manual. Existem vários fatores que vão determinar se essa colheita pode ser realizada de forma automatizada, mecanizada ou de forma manual. Primeiro é a espécie em questão. Existem espécies que não podem ser colhidas de forma mecanizada, a exemplo de alguns frutos carnosos, os quais devem ser colhidos manualmente e depois as sementes serem extraídas. Mas, em função da espécie, nós devemos determinar se a colheita é de grãos, de cereais, esses podem ser colhidos de forma mecanizada. Frutos carnosos, forrageiras, plantas que dependem de corte ou de arranquio. Vai depender também da área em que está sendo produzida, o tamanho da área. Se eu tenho uma área muito grande para produção comercial, a colheita mecanizada favorece a retirada dessas sementes de forma mais rápida. Já se eu estou trabalhando com campos de produção de semente genética ou através da seleção por melhoramento, mesmo que seja para soja ou para o milho, essa colheita pode ser realizada de forma manual, pois em alguns casos se colhe 10 ou 20 plantas e isso não necessariamente necessita de uma máquina para a retirada dessas sementes do campo. Outro fator que deve ser levado em consideração é a condição do local, a declividade, o tipo do solo ou o uso de culturas intercalares. Entretanto, para a colheita de sementes, esses fatores não devem ser levados em consideração, pois devemos escolher de forma antecipada áreas adequadas à produção e à não utilização de culturas intercalares. Quanto à colheita mecanizada, vamos entender quais são os processos que ocorrem dentro da máquina. O primeiro deles é o corte da planta e a alimentação do sistema de trilha e de separação da colhedora. Após o corte e a alimentação, toda essa massa vai passar por um sistema de trilha ou debulha, onde as sementes serão separadas dos restos da planta e também por um processo de retrilha para que seja aumentada a eficiência caso alguma semente não consiga ser separada, por exemplo, de uma vagem ou de uma espiga. Após passar pelo processo de trilha e retrilha, essas sementes passarão por um processo de limpeza e separação. Nada mais é do que um conjunto de máquina de vento e peneira que irá separar as sementes de todos os outros restos vegetais. Após o processo de separação, as sementes são transportadas e carregadas dentro da própria máquina para o graneleiro, que é o sistema de armazenamento de sementes na própria máquina, até que ele se encha por total e seja descarregado. Entretanto, nós temos que lembrar que todos os restos vegetais que são separados das sementes devem voltar para o campo e devem voltar de forma adequada. A esparramação dos restos vegetais, ela deve ser feita de forma homogênea, a fim de não deixar leiras que podem causar manchas de fertilidade no solo após o processo de colheita.
E por fim, o processo de descarga. Após o graneleiro estar cheio, essas sementes devem ser descarregadas em um transbordo ou um veículo para que a partir daí essas sementes sejam transportadas até a unidade de beneficiamento de sementes, onde elas podem passar previamente pelo processo de secagem e após a secagem elas serão beneficiadas, armazenadas e entregues ao consumidor final. É importante nós destacarmos os dois sistemas de trilha e separação das sementes existentes na maioria das colhedoras de grãos e cereais. Ao falarmos em colhedoras, a maioria das colhedoras elas são específicas para colher sementes miúdas, para colher cereais. Elas não são adaptadas para colher sementes maiores. Por isso, devemos tomar muito cuidado com a fonte de danos mecânicos. Aqui nós temos dois exemplos. Uma máquina com o sistema axial ou longitudinal, onde o eixo de rotação desse cilindro ele está no mesmo sentido em que a máquina está colhendo. E um outro sistema, que é o chamado sistema tangencial ou radial, ele está perpendicular ao sistema de alimentação. Vamos discutir cada um deles separadamente. O sistema tangencial é o sistema menos recomendado para a colheita de sementes de maior tamanho, pois ele é um maior gerador de fonte de danos mecânicos, mas isso não limita o seu uso desde que bem regulado. Vejam neste vídeo o funcionamento do sistema tangencial. O sistema tangencial, ele basicamente pressiona através de um cilindro a massa de grãos ou de sementes, incluindo os restos vegetais, através de um côncavo, onde nós podemos regular a sua pressão abrindo ou fechando essa unidade do côncavo. Quanto mais fechado, maior a possibilidade de danos mecânicos. Quanto mais aberto, menor a ocorrência de danos mecânicos. Aqui nós observamos o saca-palha. Após a passagem dos grãos ou das sementes pelo sistema de separação, essa palha cai nesse sistema de vento-peneira e é levado para fora da máquina. Aqui embaixo os grãos são coletados e esses são levados para o graneleiro. Essas estruturas do côncavo elas são móveis, podendo aumentar ou diminuir o fluxo de massa que passa pelos cilindros debulhadores ou trilhadores. Vejam a movimentação, podendo aumentar ou diminuir o fluxo de massa que passa pelo sistema. Aqui o sistema de peneiras, o sistema de carregamento e o ventilador que assopra, retirando o material mais leve, que são as palhas separadas das sementes. Existe também o sistema de retrilha, que ele pode pegar o material e passar novamente na trilha, aumentando assim a sua eficiência. Já o sistema axial. Quanto ao sistema axial, ele tem em um único cilindro o processo de alimentação, de trilha e de separação. Esse sistema, por permitir um maior número de regulagens, ele é o mais recomendado principalmente para sementes de maior tamanho, como soja, milho e feijão. Vamos ver agora uma animação que mostra o sistema axial funcionando. Unique. It gives you clear advantages over other more traditional rotor concepts or hybrid designs. The John Deere concept ensures a smooth transition from a tangential crop flow in the feeder house to an axial crop flow in the rotor. More space in the front of the rotor makes this transition easier and less power consuming. The feeding drum is actively moving material into the rotor, where it is divided into 3 equal streams for balanced loading 270 degrees around the rotor. This maximizes the capacity of the rotor as it prevents uneven crop flow
and works well even under wet and green small grain harvesting conditions. John Deere's active concave isolation maintains a consistent concave clearance, again enabling up to 5% better loss performance in large crop yields and green conditions. You can run the concave wider for more crop-on-crop threshing. The concave position is adopted to the crop flow by the active concave isolation, resulting in a 10% higher throughput. The big diameter of the rotor ensures gentle threshing and good straw quality. The thickness of the straw mat is reduced over the conical threshing area. In the front area, the grain that is easiest to thresh is removed through gentle and efficient crop-on-crop threshing. In the rear part of the cone, the remaining crop is separated. The overall effect is very gentle threshing for the best possible grain and straw quality, as well as the highest power efficiency. On the variable stream rotor, the crop flow can be slowed down or sped up from within the cab. In the standard position, the crop makes 7 full rotations for higher separation of grain. If the operator wants to improve straw quality or reduce chaff load on the cleaning shoe in brittle conditions, he can switch to the advanced position, in which the straw exits the rotor after only 5 rotations. The discharge beater ensures a smooth and even feeding of the material into the chopper and a very good distribution of chopped material on the ground under green and dry conditions. Muito bem, vistos os dois sistemas, a nossa recomendação é o uso do sistema axial. Entretanto, bem regulado, tanto o sistema tangencial quanto o sistema axial podem ser utilizados na colheita de sementes com redução dos danos mecânicos, tanto os imediatos quanto os danos latentes. Por fim, alguns detalhes importantes que devem ser levados em consideração na colheita de sementes. O primeiro é a velocidade reduzida do deslocamento da máquina, do equipamento em si. Colhendo-se com velocidades inferiores, a possibilidade de dano mecânico também reduz. Outro fator importante a ser levado em consideração é a rotação do cilindro. Ela deve estar entre 300 e 400 RPM. Um trabalho realizado por Oliveira e colaboradores em 2017 demonstrou que 300 rotações por minuto era mais adequado e reduzia os danos mecânicos na colheita de sementes de soja. Outro fator importante a se levar em consideração é trabalhar com a máxima abertura do côncavo. Também temos que considerar a aferição dos danos mecânicos nas sementes durante o processo de colheita, na regulagem inicial nas primeiras horas do dia e também durante o dia conforme a colheita irá avançando dentro dos talhões ou das áreas de produção. Para isso, nós podemos trabalhar com o teste de hipoclorito de sódio, que é um teste simples, de fácil montagem e fácil leitura, que me dá os resultados em 10 minutos, mostrando assim a quantidade de sementes danificadas durante o processo de colheita. Outro teste de aferição é o teste de tetrazóleo. Embora um pouco mais demorado, mas ele me dá um resultado mais preciso, como nós vimos nos slides anteriores, a respeito do tipo de dano e da posição do dano nas sementes. Bem, pessoal, finalizamos assim a aula sobre colheita de sementes. Nos vemos na próxima. Até mais!